Boa noite, gente. Deixa eu colocar o tema da live aqui embaixo. Hoje a gente vai fazer uma live sobre a situação das cooperativas de catadores de recicláveis aqui no Grande Recife. Nosso convidado é Felipe Meirelles, do coletivo Meu Mundo Mais Verde. Ele é gestor ambiental e ele está fazendo um trabalho bem bacana. É um projeto que ele está fazendo, né, dentro do coletivo dele, de oferecer cestas básicas a esses catadores. O nome do projeto chama-se Adote um Catador. E a gente está aguardando Felipe entrar aqui. Oi, boa noite. Boa noite, Flor do Agreste, Mano Passos, Florescer. Meu Mundo Mais Verde acabou de entrar. Seja bem-vindo, convidado. Só sei. Porque, gente, eu não sei se vocês acompanharam a live ontem, a tentativa de live ontem. A gente tentou 3 vezes. Aê, Felipe! Bem-vindo! Agora vai. Agora vai! Depois de ontem, né? A live de hoje vai ser com muito mais emoção. Pois é, rapaz. Tanta coisa aconteceu de ontem para hoje. Vixe Maria, melhor ainda, que agora a gente tem mais fatos. Pois é. Muito mais fatos mesmo. Nossa, mãe. Deixa eu apresentar para quem entrou depois. Boa noite, professor Ivan Machado. Nós vamos começar uma live aqui com o Ivan. Com o Ivan, eu falei Ivan. Vamos começar uma live aqui com o Felipe Meirelles, que é gestor ambiental. E ele é o idealizador do coletivo Meu Mundo Mais Verde e está fazendo um trabalho bem bacana chamado Adote um Catador. Felipe, pode falar um pouquinho sobre como é que está a situação das cooperativas de catadores de recicláveis aqui no Grande Recife? Boa noite, gente. Boa noite, Aline. Boa noite, Ivan. Boa noite, Arthur. A galera que tá chegando aí. Bruno do Florescer. Galera muito especial aí chegando na live, né? São pessoas que realmente fazem a diferença hoje nas questões ambientais, né? O Arthur, Aline, se você não conhece, é o cara mais mobilizador que eu já conheci na minha vida, né? Ele tem um coletivo também chamado Voluntários do Planeta, né? Que atua em Sirinhaém. E o cara vai para todo canto ajudando as pessoas, ajudando o meio ambiente, e ele só chega de ônibus. É 2, 3, é um cara realmente com um potencial fantástico. Mas vamos lá, né? Falar um pouco sobre o que a gente se propôs a conversar hoje. Então, amiga, as cooperativas hoje, elas estão numa situação bem difícil, né? A gente já desenvolvia um trabalho com várias delas, né, há praticamente 2 anos. E pouco antes dessa questão do coronavírus, a gente sempre faz uma visita, né, em muitas delas, para saber como é que tá a questão da venda de material, a produção deles. Até porque dos projetos do Meu Mundo Mais Verde é um projeto de alavancar cooperativas, né? A gente fez um projeto piloto na Cosensipe, né, em Olinda, e foi assim, um trabalho extraordinário, porque a gente tirou uma cooperativa que produzia no máximo 25, 30 toneladas, e elas passaram a processar dentro de 6 meses e meio, 82, 95, né? Sem contar que foi a primeira cooperativa do Nordeste que iniciou um processo de catação simultânea, né? Trabalhando com eventos. E aí o evento ia rolando e a gente montava uma linha de produção dessa cooperativa e ela trabalhava segregando todos os resíduos e a partir daí eles já poderiam seguir para venda ou para uma prensagem, né? Uma preparação melhor. E aí a gente começamos a visitar as cooperativas e a queixa deles era sempre a mesma, né? Porque quando chega nessa época do ano, existe uma sazonalidade de alguns produtos, né? Papelão, que é, vamos dizer, 85% da renda das cooperativas, baixo preço, né? Vertiginosamente. As garrafas PET também, que é outra completa, né? Vamos dizer assim, o papelão chega, na maioria das cooperativas, a 85%.
da sua produtividade, mas em algumas ainda é 70%, 75%. A PET chega com 15% e o restante da renda são os outros resíduos, né? Hoje o que vale mais dentro das cooperativas é o alumínio, né? São as latinhas, porém ele tem ficado cada vez mais escasso para chegar até elas, né? Porque existem muitos catadores individuais que fazem a catação desses resíduos, né? Dessas latinhas antes que o carro do lixo chegue ou que a coleta seletiva passe. Então, esse é um grande desafio hoje nas cooperativas, é fazer esse ciclo fechar e a latinha voltar novamente para as indústrias pela mão das cooperativas, né? Elas chegam, mas chegam pela mão de atravessadores. E aí eles começaram a se queixar de poucas vendas, né? Das fábricas estarem apertando um pouco mais do controle de qualidade delas, que é o correto, mas que isso, vamos dizer assim, tinha muito da mão, vamos dizer assim, do atravessador, porque manipulava setor de compra nas indústrias, manipulava setor de receptividade, né, de recepção de materiais, fazendo com que as cooperativas nunca saiam da mão dos atravessadores. E aí... Só um adendo, que eu não sei, você vai tirar essa dúvida para mim. O catador individual, ele nem tem culpa disso, na verdade, né? Porque ele é um catador também que está ali lutando pela sobrevivência dele, mas que acaba caindo na mão desses atravessadores para poder fazer o material dele seguir. É isso? Seria isso? Seria isso também. Hoje a gente tem uma perspectiva grande de convencimento dos catadores individuais, porque eles têm uma resistência grande em entrar em cooperativas, né? A primeira resistência é com relação à coletividade, né? O catador ele tem uma, vamos dizer assim, um senso de responsabilidade grande consigo mesmo e que precisa ser trabalhado ele de forma mais coletiva. Por quê? O catador hoje que trabalha numa cooperativa, ele sabe da responsabilidade dele, sabe o quanto ele tem que produzir para que essa cooperativa consiga tirar o sustento, tá? O catador individual, ele é um catador que ele sai de casa apenas para levantar o recurso do seu alimento do dia. Então, ele sai de casa, vamos dizer, abre a geladeira, se tiver geladeira, ele vê que não tem nada para comer, nem para ele e para a família, e ele sai fazendo o cálculo da seguinte forma: eu preciso achar hoje, sei lá, 6 quilos de lata que vai me conseguir comprar um pratinho de frango, uma galinha, ou um fígado, né? Alguma proteína, ou 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. E aí, quando ele consegue catar esse material na rua, ele já corre para a mão de um atravessador que dá esse dinheiro para ele e ele vai comprar o seu alimento. Muitas vezes, ele não consegue essa catação na rua, né? Esse valor na rua. E aí o atravessador adianta para ele, né? Para que ele possa se alimentar, e ele fica sempre preso, vamos dizer, essa pessoa devendo um valor ou outro, né? E aí, o que acontece? Com o coronavírus, né, com essa pandemia toda, as fábricas se viram obrigadas a fechar, primeiro pelo decreto estadual, depois por decretos municipais, né? E até para preservar a saúde dos seus trabalhadores, né? E essa cadeia, ela segue um processo bem simples, né? Se eu tenho o último estágio da reciclagem, que são as indústrias fechadas, quem hoje está levando os materiais, seja o atravessador, sejam cooperativas que já fazem entrega para as indústrias, automaticamente também param de comprar, né? Esses atravessadores param de comprar esse material das cooperativas e automaticamente as cooperativas ficam sem ter para quem vender. Então, se elas não vendem, elas não têm recurso. E, além disso, a queda na chegada de materiais também foi grande, porque as pessoas passaram a não doar mais esses resíduos para as cooperativas, sob a justificativa de que poderiam estar contaminando outras pessoas, né? As cooperativas, por sua vez, muitas delas seguiram as orientações do Estado, né? Vamos dizer, Recife e Jaboatão são locais que, vamos dizer assim, têm uma perspectiva diferente com relação às cooperativas, porque os municípios colocam técnicos
para que eles auxiliem as cooperativas na hora da venda do material, tá? Que eu acho isso muito bom, mas eu acho que a gente poderia estender esse processo de forma mais educativa, né? Eu acho que esses técnicos poderiam ser preparados ou preparar essas pessoas para que eles tivessem uma forma de trabalhar diferente, né? A gente fez um trabalho na Cosensip, onde a gente setorizou, né, todas as atividades da cooperativa, a gente padronizou, né, toda a operação, vamos dizer, e a gente qualificou cada catador para aquela atividade específica. Não sei se você já assistiu o filme de Charlie Chaplin, né, sobre a Revolução Industrial, onde cada pessoa fazia uma única operação dentro de uma linha de produção. E aí a gente capacitou inicialmente esses catadores para que eles fizessem essa atividade dentro de uma linha de produção que seguia um planejamento prévio que a gente fazia. Ou seja, todos os dias na cooperativa se tinha reuniões de manhã para que a gente externasse o que iria ser produzido e aí, no final do dia a gente avaliava a produção e fazia automaticamente o planejamento do dia posterior. E aí, com o coronavírus, né, voltando ao nosso assunto principal, é porque é necessário também, né, explicar um pouco de como funciona o processo. Exato. Sem o coronavírus, as pessoas entendam como é que está com o corona, né? Então, exato, né? Então, antes do corona, a gente conseguiu fazer com que o cara que trabalhava na prensa não saísse da prensa o dia todo, praticamente, né? Tinha os seus intervalos, né? A cada 1 hora, 15 minutos de descanso. Mas ele tinha que ter uma produção, né, significativa dentro da operação que a gente planejava, e ele não saía dessa prensa, porque já tinha um outro cooperado que alimentava essa produção dele. E automaticamente já tinha outros cooperados que faziam só separação, então a gente tinha uma mini-célula, vamos dizer, para quando o material chegasse na cooperativa, né, quando o caminhão descarregasse, a gente tinha uma outra mini-célula para fazer com que esses materiais chegassem na baia de separação. A gente tinha outra mini-célula para que as pessoas que trabalhavam na separação fizessem a separação de materiais específicos, né? Tinha uma outra pessoa que fazia só, vamos dizer assim, o encaminhamento do material que era separado. Por exemplo, alguns tipos de plástico, eles para ter um valor agregado maior, eles precisavam ser moídos, né? Que é o plástico catemba, que é o que a gente chama de garrafão, que é o polietileno de alta densidade, de baixa, o PP, né? Que são aquela nomenclaturazinha, né? Aquele símbolozinho da reciclagem que a gente geralmente vê nas embalagens. Então, alguns daqueles materiais têm um valor de venda bem atrativo, desde que eles sejam pré-processados. Então, esse cooperado, ele levava esses materiais direto para a pessoa que trabalhava só no moinho, moendo. Eu tinha uma pessoa que secava o que era moído e outra que enfardava o que não iria para esse núcleo. Então, a gente conseguiu, né, com essas células, vamos dizer assim, com esses arranjos físicos dentro da linha de produção, fazer com que a cooperativa atingisse, né, patamares bem grandes. E aí, com o coronavírus, parou a chegada de material, porque não houve mais coleta. Automaticamente, quem trabalha na separação já tinha separado tudo que chegava, né, o que já tinha chegado. Quem moía já tinha moído tudo, quem prensava já tinha prensado tudo, e o material ou ficava na cooperativa para venda, porque não tinha para quem vender, ou o que eles conseguiram vender, né, antes dos decretos totais, conseguiram vender, fizeram o seu rateio, mas não tinham mais como se sustentar, né? E aí foi quando a gente estava numa reunião de planejamento no sábado passado, né, numa reunião pelo Hangout, né? Eu, o Rodrigo, o Rafa, né, todos são o staff do Meu Mundo Mais Verde, e a gente resolveu startar aí alguma coisa para poder ajudar essas cooperativas. A gente não imaginou, né? Oi, Felipe, quer perguntar? Só uma pergunta, antes que tu continues, você fala assim, já que não tem mais, eles não estão recebendo mais material,
No caso das cooperativas que recebem o material da prefeitura, né? Porque a prefeitura do Recife, ela tem um trabalho de coleta seletiva que ela coleta nos ecopontos e leva para as cooperativas que são cadastradas. Não está sendo feito esse trabalho? Esse trabalho ele está sendo feito, né? Só que ele está sendo feito com, vamos dizer, 10% da operação apenas, porque todas as operações elas foram reduzidas, né? Automaticamente, com essa redução, eu digo 10% assim, uma queda grande na separação, até porque a ordem da prefeitura era que também as cooperativas se protegessem. Por exemplo, as prefeituras mandaram para as cooperativas álcool em gel, tá? Mas, por exemplo, elas já não tinham luvas para trabalhar, porque as luvas foram distribuídas durante o carnaval, que foi uma ação que a gente fez também antes do carnaval, que passamos em algumas cooperativas e distribuímos botas, luvas, todo o material daquela guerra do óleo, né, onde a gente ajudou a coordenar. E tinha algum material aqui ainda e a gente saiu distribuindo para que eles tivessem esses EPIs, tá? Mas o que acontece? Mesmo quando esse material chega, as cooperativas elas são obrigadas a seguir o protocolo de segurança, que é deixar esse material em quarentena, né? Então, quando o material chega, eles precisam ser intocáveis, vamos dizer assim, pelo menos nas próximas 48 horas. Então, a coleta está deficiente, tá? Isso é uma realidade em todos os municípios. A coleta está deficiente. Recife e Jaboatão, que são municípios mais avançados que ainda fazem a coleta, a queixa das cooperativas são as mesmas, tá? Até porque as pessoas que faziam a coleta normal, que faziam a separação dos seus resíduos, onde a prefeitura ia buscar, elas diminuíram também vamos dizer, essa separação, né? Alguns O descarte. condomínios, oi, Você fala que do diminui o descarte. descarte? Não, diminuiu a separação. Por exemplo, eu fazia a coleta seletiva na minha casa, né? Eu fazia a segregação de resíduos, a coleta seletiva não, a segregação de resíduos, mas quando chegou a pandemia, eu passei a não me preocupar mais com isso, né? E passei a descartar esse resíduo de qualquer forma. Alguns condomínios maiores chegaram, inclusive, a não destinar mais os materiais, né? Suspender os contratos com cooperativas, suspender as coletas, exatamente por temer a contaminação dessas pessoas ou não haver essa precaução na hora de descartar, Uhum. né? E aí, isso pegou, vamos dizer assim, todos de surpresa. A gente tem aí alguns decretos, não sei se Pernambuco, eu não cheguei a acompanhar Pernambuco, mas o governo federal e o governo de São Paulo e do Rio, eles chegaram a colocar a questão dos catadores como atividade de necessidade igual ao mercadinho, igual à farmácia, para que eles pudessem fazer a coleta. Mas se você hoje for numa cooperativa, você vai ver que a queixa é geral de todos, é a quantidade de material que está vindo muito pouca, eles não poderem processar esse material assim que chega, né? E eles não terem com quem vender. Então, se eles não têm para quem vender, processar para quê, entendeu? E processar para quê? Se esse material vai ter que ficar acumulado aí durante 2, 3 dias, né? Algumas cooperativas, como foi o relato se não me engano, foi Palha de Arroz, que é uma cooperativa só de mulheres. Eles ficaram, acho que 2 ou 3 dias, 2, 3 dias sem água, né? Então, por exemplo, como é que eu vou operar numa cooperativa onde a água já é necessária, né? E numa pandemia como a gente está, de que lavar as mãos é sempre uma necessidade extrema, você não ter essa água funcionando. Agora sim, a prefeitura, depois de 2 ou 3 dias, foi lá, consertou a bomba. Quando a gente foi fazer a doação, tinha sido o dia que a prefeitura tinha feito a correção, né, do problema. Mas você sabe, né? Entre uma bomba e uma cooperativa que deixou de funcionar e cuidar de toda uma população, né, que está sob alerta com o coronavírus, realmente essa bomba não é prioridade. E aí a gente startou, né, essa campanha sábado passado, por volta das 5 da tarde. Eu pedi a uma amiga minha, né, a Suênia, que é do Salvo Maracaípe também, para ela mexer
esse negócio aí que vocês fazem, né, de arte. E aí fez aquela belíssima arte pra gente. E a gente foi lá e colocou na internet, né? No Instagram. E assim, a perspectiva nossa, porque a nossa rede também não é muito grande, né? A gente tem muito conhecimento de pessoas na rua que fazem trabalhos ambientais, mas eu vou confessar que eu não sou um expert em Instagram, nem em redes sociais, então senti assim um pouco de dificuldade, né? E me surpreendi quando a gente conseguiu em um dia e meio praticamente, né, arrecadar um valor de R$ 560, se não me falha a memória, que era pouco mais, né, ou aliás, pouco menos do que 10 cestas, né? E aí a gente foi para um mercado aqui perto, tentando promover também a economia local, né? E a gente conseguiu comprar as primeiras 10 cestas por R$ 66, aproximadamente. E aí outras pessoas viram, né? A cooperativa que a gente escolheu foi uma cooperativa que fica aqui próximo à casa da minha mãe, né? Na perimetral de Olinda. E eles tinham oito cooperados. É uma cooperativa que já é dissidente, né? De uma cooperativa maior, que era a Aro, né? E aí ela se transformou em Coopmetral, só com família mesmo, com pessoas que né, são da família do Maurício. E aí, como a gente faz parte de alguns grupos que eles estão, a gente acompanhava a queixa deles. E aí a gente resolveu startar as primeiras 10 cestas, 8 para ele e duas para outras duas pessoas que trabalham como catador individual lá próximo a eles. E aí, Brunão? E aí, amiga, a gente startou isso aí. Logo depois as pessoas começaram a nos procurar, que eram pessoas mais próximas, né? Um professor, um vizinho que passava e via a gente carregando fardo. Aí disse, rapaz, para que é isso aí? Aí a gente conseguiu levantar o valor para mais 20 cestas, né? Na segunda vez, mais 20. Isso E foi aí que quando já a na gente terça-feira, na segunda, terça. a gente fez a primeira entrega no domingo, né? Os recursos começaram a entrar do sábado à noite para o domingo, né? A gente já tinha feito uma entrega de 40 cestas, mas eram para pessoas em estado de vulnerabilidade, porque a gente já tem esse trabalho, né, com os meus irmãos e com outros amigos. A gente já tinha entregue antes, 40 que a gente entrega todo mês. E aí quando a gente startou, quando deu domingo, acho que umas 10 horas da manhã, a gente já tinha esse valor para 10 cestas, né? E fomos lá compramos. Quando foi na segunda-feira, quando eu acordei, 7h30 da manhã, com a minha mãe, aí eu já vi que tinha um valor para mais 20 cestas, né? Ei, Familiares ajudando, o Lipão, tá precisando de quê e tal. E aí eu disse, bicho, me doa aí 56, R$ 66 que eu preciso levar essas cestas pra galera. E aí fui no Atacadão com ela, minha mãe, e aí a gente fez a compra de materiais em fardos, né? Para que a gente pudesse montar aqui a estrutura das cestas. E aí, no final da compra, no Atacadão, tem um valorzinho que mostra para você quanto foi a tua economia comprando em fardo. E aí a gente economizou R$ 32 e o valor da cesta ficou por R$ 56. Aí a gente olhou um para a cara do outro e disse, caramba, economizamos quase o valor de uma cesta normal e baixamos o valor da cesta inicial, né? uhum. E aí viemos para casa, montamos, né? E aí seguimos para a segunda cooperativa, que foi na segunda-feira logo, que foi a Bola na Rede, né? Que é uma cooperativa também pequena, galera muito aguerrida, né? Eu conhecia o presidente de lá, que era o Luiz, que faleceu acho que tem uns 4 ou 5 meses, de um acidente de carro. E aí deixou a esposa dele tocando, né, a cooperativa. Deixou a esposa tocando não, né? Infelizmente ela teve que tocar, porque tinham mais 10 famílias dependendo dela. E ela sempre foi guerreira, uma menina muito instruída, né? Uma pessoa que administrava bem. A gente já teve a oportunidade de se falar num evento de uma indústria. E aí eu liguei para ela e disse, Tati, como é que estão as coisas? Porque é uma coisa que a gente sempre faz antes de levar esse benefício da cesta. A gente pergunta como a cooperativa está, se eles estão conseguindo vender, se eles estão recebendo material, se eles estão virando lá algum recurso.
se as prefeituras da cidade estão chegando neles, para que eles possam ter algum tipo de benefício. Falo sempre sobre o Fundo Municipal de Assistência, que está direcionando os recursos, né, do fundo para os municípios, e que eles vão atrás desses recursos porque eles têm direito por conta do cadastro, né? Se eles se cadastraram realmente como catadores, eles têm um benefício diferenciado de todo o resto da população. E aí foi quando ela me disse, Lipão, aqui tá fraco, aqui a gente tá com 11 pessoas. E aí eu falei para ela, como é que tá a EPI? Ela, se a gente só recebeu no carnaval. E aí eu peguei as luvas daqui que a gente tinha também do óleo e taquei dentro da cesta, né? Abri todas, botei mais luva dentro da cesta e levei para ela, né? E aí o pessoal ficou assim bem emocionado, que foi o primeiro choque, né, que eu tive, porque a gente tinha relatos de que estava difícil, né? Mas o difícil para mim, que tem um estudo, que tem onde tirar de um lugar ou outro um serviço, um recurso para comprar alguma coisa, é diferente de uma pessoa que só sabe fazer aquilo, tá ali porque gosta, porque é o que ela faz realmente. E você ter, por exemplo, duas pessoas da mesma família ter que dividir uma bolacha creme cracker no almoço, porque não dá para voltar para casa, porque o que tem para comer em casa é o dos filhos. E ela não vai deixar de alimentar os filhos para poder comer. E aí você vê a emoção quando a gente chega com aquela cesta. A gente diz que aquelas cestas são benefício de apoiadores, que a gente startou essa campanha para eles, né? Tanto é que hoje, eu vou chegar lá, mas eu fiquei muito tocado, porque as primeiras ligações que eu recebi hoje, após a entrevista que a gente deu no NETV, não foram de apoiadores, não foram de pessoas que queriam doar. Eram pessoas que estavam assistindo a entrevista, que viram o número da gente lá, né, publicado, e que ligaram para pedir um auxílio, porque estavam desempregados, estavam em situação difícil, a mãe era idosa, problemas mil, né, cadeirante, acamado. E aí, como a gente recebeu aqui algumas doações de cestas, vamos dizer assim, com os itens ainda incompletos, né, das que a gente doa, a gente resolveu completar e vai chegar à mão dessas pessoas aí, são 6, né, de locais totalmente diferentes, uma do Ibura, outra do Alto Zé Bonifácio, outra de Rio Doce. A gente vai levar essas cestas também para essas pessoas. E aí fomos, né, para a terceira cooperativa, que foi, depois de Bola na Rede, a gente foi para duas, né, para 2 desafios. Uma era a cooperativa de mulheres, né, a Palha de Arroz, que eram 24, né, 24 mulheres, e a outra era a Corjopa, né, que é em Paulista, que é a cooperativa que o Carlos é presidente. E aí a gente conseguiu fazer outra compra de 40 cestas, né, de 35 cestas, e aí atendemos a Palha de Arroz, porque a gente viu que a nossa amiga Suzane, né, Suzane da Ecoi, ela tinha startado também uma campanha para ajudar elas, né? E aí eu liguei para a Suzane e disse, amiga, você já conseguiu atender a Palha de Arroz? Ela disse, não, Lipão, a gente conseguiu aqui um valor, mas foi um valor para a gente comprar remédio, né? Que as meninas também estão precisando e tal. Aí eu disse, quantos tem lá? Aí ela disse, ó, tem 24 mulheres. Eu digo, me passa aí o número da presidente que eu vou dar uma ligada. Aí segui o mesmo protocolo que a gente vinha fazendo, né? Liguei para a presidente, eu acho que é Marta o nome dela. É Marta. Falei com ela sobre a cooperativa, como estava, né? Ela me detalhou tudo que a gente já sabe. E aí levei para ela nesse dia as 24 cestas. Depois liguei para o Carlos, levei para a Caljopa mais 12 cestas. E aí a gente tinha batido 60, né? 60 cestas. E aí a outra cooperativa mais próxima nossa, que estava faltando ser atendida, era a Cosensip, né? Que era a cooperativa que a gente já tinha feito as atividades. Era o maior desafio que a gente tinha, porque
Lá são 50, 49, 48 ou 49 cooperados, né? 48 cooperados e 2 catadores de individuais que moram ao lado da cooperativa. Eles têm o depósitozinho deles mesmo do lado da cooperativa, né? E aí a gente se viu num desafio grande, né? Porque você conseguir montar 50 cestas para atender uma cooperativa, você conseguir levantar ou receber doações, né, de R$ 53 vezes 50, né? Isso dá um valor de R$ 2.650 de doação. E a gente ir comprar, né? Porque com 30 cestas, o carro da gente já não dava. O meio de rodeio já não dava mais nem para andar, né? De tanto peso. E aí a gente tinha que comprar. E aí a gente foi para a briga, né? Conseguimos levantar esse recurso, graças a Deus, graças aos apoiadores. Fizemos aqui a separação, montamos em 40 minutos, né? 50 cestas. Chamamos eles lá, que eles têm um caminhãozinho. Ligamos para eles, eles vieram buscar as cestas e a gente levou lá para eles. E com as cestas deles, na quinta-feira, a gente completou 110. E aí foi a maior felicidade do mundo, né? Porque a gente achava que já estava chegando, né? A meta que a gente tinha planejado, com as 8 cooperativas e 126 famílias. E aí foi quando a gente recebe uma ligação de um operador da Prefeitura do Recife, né? Um grande amigo, um grande guerreiro aí da sustentabilidade também, que ficou sabendo através de um grande amigo nosso, que é o Rodrigo, né? Rodrigo da Tetra Pak, um cara assim, fantástico, um consultor ambiental de um conhecimento tanto técnico quanto, vamos dizer assim, de área, né? Imenso. E disse, Lipão, tem muita gente em Recife precisando de ajuda. Aí eu disse, meu amigo, me dê aí o telefone que a gente vai tentar chegar. E aí a pessoa me passou a listagem, falou que estava tudo já planejado pelas prefeituras, porém o recurso não havia chegado, né? Não havia chegado. Eu não tô nem lendo as perguntas da galera aí. Tu tá vendo, não? Eu tô vendo. Daqui a pouco a gente. Tá. E aí a gente se viu no desafio de atender também, né? Não era uma garantia, não era uma obrigação, vamos dizer assim, mas era o coração da gente que estava falando naquela hora de que a gente tinha que ir para cima. E eu sou um cara que tudo na minha vida tem que ser a base do desafio. Se eu não for desafiado, eu não vou para canto nenhum, né? Foi assim, todos os meus empregos, já trabalhei em indústrias grandes, já trabalhei em fábricas, em multinacionais, mas toda vez que eu vencia um desafio, eu me desestimulava, e se eu não tivesse um superior meu para me desafiar novamente, eu me desestimulava e pedia para sair. E aí eu me encontrei nas questões ambientais exatamente por conta disso, né? Porque é uma luta infinita que a gente tem, é uma guerra que nunca se vence, nem nunca se dá uma trégua. E aí a gente está aí nessa luta e vamos tentar atender, né? A expectativa essas outras 6 cooperativas que estão faltando, porque eram 9, né? Junto com a Pro Recife. Só que aí eu não consegui falar com o Cardoso ainda, mas das 8 que a gente recebeu a listagem atualizada, 2 já haviam sido atendidas, que era a bola na rede e a palha de arroz, e a gente foi aí para a luta das demais, né? As 8 juntas, as 6 agora que faltam, dariam 117 pessoas ainda, 117 famílias a serem atendidas. Peraí, E vocês fizeram quantas? até o momento já foram entregues 110 em 5 cooperativas. 110 em 5 cooperativas. Aí faltam quantas? Faltam 6, né? Replanejamos para 18 depois que a gente recebeu a ligação desse técnico. Por quê? Tem ainda 2 no Cabo, tem ainda uma em Cruz de Rebouças, eu acho, Abreu e Lima aqui. Tem uma em Itamaracá, uma em Itapissuma. Tem um grupo que a gente vai tentar atender também, que é em Maracaípe, né, em Pojuca.
E aí a gente estabeleceu as metas. Vamos vencer primeiro essas 6 que estão faltando de Recife, e a partir dessas 6, se ainda não startar o programa governamental de recursos para essas pessoas, a gente vai continuar tentando atender todas as outras. Se o governo startar e eles começarem a receber e a gente tiver o feedback deles que eles estão recebendo o recurso, aí a gente para, né, a campanha para fazer uma reavaliação de como está se comportando esse benefício para eles. Foi justamente isso que Ju, da Green Girl, perguntou. Ela falou assim: o governo vai liberar uma grana para pequenos empreendedores e tal. Será que não tem como correr atrás de benefício para os catadores? Seria isso e seria isso também que o rapaz ele conversou com você ou não? Então, respondendo a pergunta de Ju, né? Tem sim, é um benefício diferenciado para catador, porém no cadastro que ele faz junto ao CRAS do município, ele precisa se declarar catador. Inclusive tem algumas políticas públicas e alguns recursos que são direcionados para os catadores, como tem, por exemplo, para as mulheres, né? Como tem para os idosos, mas eles precisam se identificar e se cadastrarem como catadores, tá? Isso é um trabalho que todo o CRAS deve fazer, né? Toda a Secretaria de Assistência Social deve orientar os seus técnicos. É a mesma coisa para pescador, para marisqueira, né? Tem um cadastro específico, tem um recurso específico para atender eles, mas eles precisam estar cadastrados nesse nicho para poderem receber esse benefício. E eles estão cadastrados? Eles não posso te precisar se eles estão cadastrados nessa forma, né? Nessa situação. Mas você não sabe se eles estão recebendo algum tipo esse benefício específico. Não, recebendo esse benefício específico não estão de jeito nenhum. Não estão. Ninguém. Ninguém. Oxe. Ninguém. E não tem como correr atrás disso? Pelo menos disso? Porque aqui, até Bruno aqui do Florescer estava lembrando o que Ju, né, da Green Girl, estava se referindo, não acredito que ele esteja querendo dizer isso, é que seja o voucher do Corona, né, que Bolsonaro assinou, os R$ 600. Tem esse voucher, e tem outros benefícios que são ofertados pelo município ou pelo estado direto para catadores. Mas assim, a gente precisa fortalecer o movimento e pessoas que conhecem desse tipo de benefício conseguir destravar junto a eles, né? Por exemplo, tem alguns recursos que a gente, como técnico, tem condição de auxiliar eles para que eles possam receber. Mas se eles não têm conhecimento disso, eles nunca que vão atrás, não é isso? Então, o programa de alavancagem das cooperativas, a gente faz um mapeamento, além do processo produtivo deles, é o que falta dentro da cooperativa para que ela avance. Por exemplo, licenciamento ambiental. Né? Hoje, para trabalhar com indústria, precisa de licenciamento. Só que para ter licenciamento, você precisa estar com todos os documentos da cooperativa ok. Né? Ter nota fiscal, ter ata em dia, que a maioria das cooperativas não tem, ter o seu registro de venda, né? Que é a nota fiscal, e os seus cooperados dentro dos programas sociais, Bolsa Família. Só que tem muito cooperado hoje que nem documento tem, né? Dentro das cooperativas. E isso é uma prática que a gente percebe que não é culpa da gestão da cooperativa. É por descaso mesmo deles. Por exemplo, hoje, se eu chegar na cooperativa e quiser me filiar, o processo é simples. A gente conversa com o presidente submete ao conselho, né, dos próprios cooperados, se tem uma assembleia ou, em alguns casos, é só uma filiação simples num livro de documentos. E aí você passa a trabalhar, a ser cooperado, certo? Só que você inicia o trabalho, mas você fica pendente dos documentos, porque, por exemplo, você precisa ser registrado em ata, você precisa entregar identidade, você precisa entregar CPF. Aí o documento que você tem é um documento já antigo, que o cartório já não aceita mais.
E para você marcar, por exemplo, a identidade, para tirar uma identidade nova, é o maior sacrifício do mundo, embora todos os CRAs tenham a possibilidade de fazer um encaminhamento para o cara tirar um documento de graça e de forma mais acelerada, né? Mas a galera simplesmente não encaminha. Eu vou dar um exemplo. Eu sou consultor ambiental no município de Paudalho e no município de Glória do Goitá, tá? Aí, em Paudalho já tem a cooperativa estruturada. Em Glória do Goitá, não. Então, quando a gente fez o cadastro para poder atender algumas necessidades do plano de encerramento dos lixões, né, do Plano Nacional de Encerramento dos Lixões, de 12 catadores que trabalham no lixão, 9 deles não têm documento nenhum. 9 deles. E aí, você precisa... É como tirar o registro de uma criança, né? Primeiro é a certidão de nascimento, depois vem a identidade, depois vem CPF. E muitos deles não sabem nem assinar, não sabem qual é o dia do nascimento, não sabem onde nasceu, ou sabem onde nasceu e não quer dizer, acha que documento é bobagem. E aí você tem essa dificuldade hoje para poder fundamentar uma cooperativa e deixar ela trabalhando de forma regular. Né? Isso é uma dificuldade grande. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha que existe algum tipo de previsão para a normalidade? Ou você, assim, não existe previsão para a normalidade com o coronavírus no momento, isso aí é fato. Mas, assim, você acha que pode ser que haja algum tipo de volta de trabalho, né, que haja esse tipo de ajuda, ou que a gente consiga destinar esse material de uma forma segura? Porque, assim, qual é a minha dúvida? Que eu vou perguntar logo em seguida. Eu vou logo adiantar, porque tu responde tudo de uma vez. Você acha que nós, né, nós que estamos aqui em casa produzindo nosso lixo mais que diário, né, porque agora a gente só vive dentro de casa e está produzindo muito mais lixo, muito mais resíduo, né, na verdade, eu gosto muito de usar a palavra resíduo. Você acha que a gente deve continuar enviando lixo para fora de casa? O lixo não, os resíduos recicláveis? Porque eu já vi gente dizendo por aí que o ideal seria segurar os recicláveis em casa enquanto as coisas não voltam ao normal, né? Para evitar com que os recicláveis, né, vão parar no lixo comum, né? Inclusive, no início da semana eu falei com o assessor de imprensa da Enlurb e na época que a gente estava conversando, né, para marcar a nossa live, e até então, até o início da semana, por exemplo, ele estava falando que estava tudo normal, assim, a coleta de recicláveis estava normal, estava funcionando tudo perfeitamente. Aí eu fui questionei, mas a informação que eu tenho é que as cooperativas estão começando a parar por não terem para quem vender e coisa e tal. Aí ele falou, olha, se as cooperativas começarem a parar, a gente vai levar para outra que esteja funcionando. E caso a gente não consiga entregar em canto nenhum, a gente vai ter que realmente descartar o lixo reciclável junto, né, com o comum. E isso me deixou bem impactada, porque eu fiquei, caramba, eu tenho um trabalho, né, pessoalmente, eu caio o mundo, mas eu tô lá, separando meu papel, meu plástico, meu vidro, meus recicláveis. Eu tenho aqui em casa é muito forte esse hábito. E eu fico, meu Deus, eu tô fazendo o quê? Fazendo nada, né? Você vai parar no lixo comum. Assim, quando a gente pergunta para um agente público sobre o serviço que ele está ofertando para a sociedade, tudo é muito lindo, né? Tudo é perfeito. Nós temos dificuldades, mas são dificuldades que são fáceis de resolver ou que nós já estamos vendo. E para o agente público, eu acredito até que ele possa ter dado essa informação para você, acreditando que as pessoas de menor escalão ou de operação estão cumprindo à risca aquilo que deveria ser determinado. Mas se você chegar em qualquer cooperativa dessa, pegar o telefone, por exemplo, da Cristiane, pegar o telefone que é da cooperativa Esperança é Vida, né, que fica perto da Cela do Galo. Se você ligar para a Alessandra, que é da cooperativa da Torre, se você ligar para o Mauro aqui em Olinda, né, Olinda não tem coleta seletiva pelo município, né? Se você ligar para o Carlos, lá da Cojopa, que Paulista também não tem coleta seletiva pelo município, né? Ou então for visitar o galpão deles, deveria estar entupido, né?
Se a Enlurb estivesse levando o material para lá, deveria estar entupido. Mas o material não está chegando. Hoje, Ou seja, um dos nossos... eles não estão levando, no fato. O Não estão caminhão não está levando. coletando. Não está levando. Não está levando. Isso aí a gente tem como comprovar através de uma simples ligação, ou até mesmo quando a gente vai levar as cestas, a gente faz questão de fotografar tanto o ato da entrega, né, do grupo está recebendo, com o quantitativo que a gente tem, quanto o estado da cooperativa. Porque tem alguns projetos que a gente consegue junto a São Paulo, por exemplo, projetos financiados pelo Grupo Gaia, financiado pela ABRAB, né, que é a Associação Brasileira de Embalagens, né, algumas coalizões que a gente tem condição de fazer a alavancagem das cooperativas com recurso financeiro em equipamentos, né, como, por exemplo, a Cosencip recebeu um caminhãozinho, né, recebeu alguns outros benefícios através da logística reversa, né, das notas fiscais que eles emitem, mas você hoje não, o material não está chegando. O material não está chegando. Eu tinha conversado com o Mauro na quinta-feira, Mauro da Cosencip. Esse Filipão, eu estou querendo startar aí uma campanha, né, no Apoia-se, para ver se a gente consegue recurso financeiro para a gente dar para os cooperados aqui, porque essa cesta que tu trouxe foi muito importante, mas não vai dar 10 ou 15 dias e eles vão estar precisando de mais. E esse mês de março, que a gente nem conseguiu fechar ainda a despesa que a gente tem. Aí eu disse, eu vou pedir, inclusive, algum recurso para a gente poder botar combustível no caminhão. Eu disse a ele, ó, tu tá tendo coleta? Ele disse, não, os condomínios não estão destinando mais para a gente por conta dessa questão da pandemia. Né? Até para a gente chegar para coletar esses resíduos, tá, tem um protocolo muito grande e eles querem ter a certeza de que a gente não está exposto. Aí eu disse, então você não precisa pedir dinheiro para o combustível porque o caminhão não está rodando. Você dispensou a equipe toda da logística, né? Os meninos que trabalham no caminhão e o motorista, porque não estava tendo coleta. Tá todo mundo em casa. Então, você precisa se planejar no que você vai receber de recurso. Aí ele, se tá chegando, ele está não. Tá chegando nada. E todas as outras foram comprovadas também de que o material não está chegando. Porque se as cooperativas estivessem operando, elas não estavam pedindo socorro, né? E hoje, do jeito que está, eu tenho certeza que com a necessidade, se um atravessador chegar para elas, ou para elas que eu quero dizer é a cooperativa, pela metade do preço que ele já compra, as cooperativas iriam vender pela necessidade financeira. Mas hoje, não, se não está tendo material, não está tendo coleta, o atravessador não está comprando, para que as pessoas vão ficar na cooperativa trabalhando? E aí, no Como é caso, que Felipe, Oi? no caso, são duas situações. As cooperativas elas estão abarrotadas de coisas sem conseguir vender e, ao mesmo tempo, não estão recebendo. Seriam duas situações. É isso? Tem duas situações aqui, mas com uma particularidade. Por exemplo, a Cosencip, né, que é a cooperativa de Olinda, ela trabalhou no carnaval, certo? Então eles conseguiram, segundo dados da prefeitura, que eu não vou nem falar, né? Eles retiraram 110 toneladas das ladeiras em 4 dias, certo? Então lá na Cosencip tem muito material que você não consegue nem andar. Mas se não tem para quem vender, aí eles não processam esse material, certo? Nas outras cooperativas, nas outras 4 que eu entreguei, os galpões estão vazios. Entendeu? Vazios de recebimento ou vazios também Vazios sem venda? material para processar. O que eles conseguiram vender foi papelão, porque de última hora algumas cooperativas resolveram mandar o papelão para aqui para João Pessoa, né? Então tem um custo maior, porque tem o DAI de fronteira, né? De um município, de um estado para o outro, e tem a nota fiscal do ISS normal que gera na nota, né? E aí eles correram aí antes da fábrica fechar, porque os estados tiveram times diferentes do corona, né? Pernambuco antecipou todo o seu processo, mas João Pessoa, que até agora não teve nenhum caso, eu acho que um caso só, né? Preciso até confirmar isso com a minha filha que está morando lá, mas até agora eles demoraram um pouco mais para poder tomar as medidas drásticas, né?
Com Uhum. exceção das escolas, alguns estabelecimentos ainda funcionavam quando elas conseguiram fazer a venda. Mas hoje, nas 5 que eu visitei, e eu vou tirar essa dúvida nossa, né? Vamos dizer assim, se o material está chegando nas outras, eu creio que não, porque senão as presidentes não teriam escondido esse dado da gente quando a gente faz exatamente essa triagem, né, inicial, antes de contemplar elas com benefício. E outra coisa, se o material chegar, não vai ter que para quem vender também. Então vai chegar um momento que elas vão elas também vão entrar em colapso, né? Então, porque Exatamente. não vão conseguir escoar. Então, seria isso, né? Exato. Ivan tá falando aí, né, que botou até o decreto aí, o 48.882. Eu sou meio suspeito, assim, para falar de decreto, falar de lei, falar de coisa que é um negócio que me atrai muito, sabe? Minha família diz, e os meus amigos também, porque como eu faço muita perícia ambiental, então a gente tem que fazer um quebra-cabeça muito grande de leis, de resoluções, e o Ivan foi um professor meu aí, é um parceirão, também é staff do Meu Mundo Mais Verde, postou aí a questão do decreto, e diferentemente dos outros estados ou municípios do Sul e do Sudeste, a coleta seletiva não entrou como atividade essencial, né? E aí realmente eles tiveram Deveria, que fechar deveria, por né? essa questão. Eu acredito, pelo menos, Exato. que deveria, porque se você consegue cuidar melhor. Porque assim, você pensa, ah, né, só resíduo, é só reciclável. Minha gente, isso é uma cadeia muito forte. Assim, isso impacta em tudo, né? Tem muita gente aí falando, eu não sei, eu tenho escutado muitos profissionais de várias áreas falando que o meio ambiente, a alimentação e várias coisas relacionadas à sustentabilidade tem tudo a ver com a disseminação de doenças como o coronavírus, né? Então, se Pois você não é, consegue cuidar do meio ambiente, como é que você vai cuidar das pessoas? pois é, e assim, a gente sempre chama atenção que até aquela conversa que a gente estava tendo ontem, né? As pessoas precisam refletir um pouco mais antes de tomar algumas decisões, né? Eu tô sentindo bastante essa questão do corona, por uma questão de criação pessoal, né? Por exemplo, quem me encontra na rua, nunca, mais nunca na vida vai deixar de ganhar um abraço e um beijo. Meu, nunca. Né? Sabe que gordinho sempre tá um pouquinho suado, né? Sempre tá. Mas é muito difícil você hoje encontrar um amigo seu, né? E não conseguir dar um abraço, não conseguir dar um beijo. Eu encontrei uma grande amiga minha, né? Que a gente, quando eu digo grande, é porque se tornou uma amiga do coração mesmo. Foi Paulinha. Na semana passada a gente se encontrou no Atacadão, né? Eu cheio de fardo. Ela olhou pra mim, Lipão, aí eu já fui assim, querendo abraçar ela. Ela disse, poxa, deixa esse abraço pra depois. Aí tu tá precisando de quê? Aí eu disse a ela, ó, amor, solidariedade e fraternidade. Ela disse, entendi. Daqui a pouco ela vai para um corredor, a gente se encontra no final, ela disse, ó, 2 fardos de feijão aqui. Aí, cara, é muito louco, porque você vivencia isso dentro da cooperativa quando você vai entregar uma cesta, e você não pode apertar a mão da pessoa, não pode dar um abraço, não pode tirar um abraço, tirar uma foto coladinho assim, sentar com ela cara a cara com o presidente e dizer, bicho, tu tá precisando de quê? Né? Vem cá, me dá a mão, o que é que tu tá precisando? Tá precisando de EPI, tá precisando de ajuda, tem alguma máquina quebrada que a gente possa encaminhar para alguém, tá precisando de algum curso, tá precisando de algum auxílio para destravar alguma coisa, é cartório, é dinheiro. Fala, Claudinho. Aí, ó. Isso aí é engenheiro Cláudio Filho, engenheiro ambiental, nosso sócio na CF Engenharia. Ai, que ótimo. Esse menino é danado no interior, viu? Só dá ele lá. Foi o primeiro engenheiro ambiental de Caruaru, foi ele. Você E é falando. isso. Pois é, você falando aí de abraço, para quem segue aqui o Nossa Pegada no Instagram, percebeu que hoje a gente passou o dia fazendo a cobertura de como você conseguir garantir os orgânicos na mesa, né?
durante essa época de Covid-19 e tal. E aí a gente selecionou 3 abordagens, que foram abordagens interessantes que a gente achou, que uma das feiras orgânicas, a outra de mercados que trabalham com orgânicos, como o armazém, né, do campo, né, do MST, e também o CSA, que é a comunidade que sustenta a agricultura. E aí eu fui conhecer, eu quebrei minha quarentena hoje, a gente tem grupos de risco aqui em casa, 2 pessoas, e a gente precisava ir buscar lá. Só que isso foi super tranquilo, foi muito tranquilo mesmo. Quase não cruzei com pessoas no meu caminho, então foi bem tranquilo. Mas eu precisei ir até lá buscar, no ponto de entrega, né, desse CSA. E eu chegando lá, quando eu estava saindo, quem estava chegando era uma amiga minha, jornalista, né, uma colega de profissão, que eu não vi há muito tempo. E que a primeira coisa que eu falei, eu queria te dar um abraço. Ela sinta-se abraçada. E a resposta dela foi essa, e ela, né, junto com essa resposta, ela me ajudou a fazer algumas imagens lá que eu queria fazer. Ela participou quem acompanhou os stories, viu que tinha uma pessoa falando, explicando como era o funcionamento ali do CSA, como era antes do corona e como é que está agora com o corona, a distribuição das colheitas e tal. Então, assim, é isso que você falou. Às vezes a gente não pode dar um abraço, mas a gente ajuda de outra forma, né? Pois Ajuda é, dessa forma. E é isso que a gente tem que e, fazer. e essa reflexão, ela parte do abraço, mas se você parar para observar, como a galera curtiu hoje a postagem que eu tinha feito, de um cara na janela de casa olhando para o campo e se sentindo mal porque estava preso, né? E um passarinho do lado falando para ele, por que você não canta para passar o tempo? Né? Tá vendo como é bom estar preso? E aí você Uhum. parte dessa perspectiva do abraço, principalmente na questão das cooperativas, porque eu não costumo tratar o catador como um coitadinho, porque ele é um guerreiro igual a gente, né? E o que ele precisa, muitas vezes, é alguém só que sente do lado dele e escute o que ele tem para falar. Cidades. Ou, pois é, ou se ele não tiver nada para falar, você perguntar só se o cara tá bem, ou se ele tá precisando de alguma coisa. E aí você traz essa perspectiva, voltando da cooperativa para casa, e você olha para dentro de casa e muitas vezes você não pergunta para tua esposa, não pergunta para tua mãe, não pergunta para o teu vizinho do lado se ele tá bem. Pergunta se o cara tá precisando de alguma coisa, né? Coisa que a gente hoje está tendo que fazer, se a gente se preocupa realmente com os nossos vizinhos, que podem ser idosos ou não, se eu posso fazer um simples favor de comprar alguma coisa que ele esteja precisando. E aí você vai mais além, né? Saindo do seu reduto, da sua casa, e vai em outros locais e começa a observar a natureza, começa a observar as pessoas que não respeitam o espaço dos outros, né? Porque ainda tem muita gente na rua saindo aí e colocando Muito. a gente em risco. Que foi uma premissa até que a gente usou para essa próxima compra, né? E atender agora as cooperativas. A gente dividiu as 6 cooperativas em três eixos, né? Para atender de 30 em 30 ou de 40 em 40. Porque eu estava indo para o Atacadão todo dia, né? E foi chegando próximo ao final do mês, a aglomeração foi começando a aumentar. Na última compra mesmo para atender a cooperativa da Costa em si, que eram 50 cestas, eu cheguei 10 horas da manhã na frente do Atacadão. A gente esperou 40 minutos numa fila do lado de fora, né, para esperar o Atacadão esvaziar para poder entrar outra leva de gente. Então, essa Muita gente, reflexão. inclusive, querendo estocar, né? Porque Exato, atacadão, compra de fado, muita gente é para estocar. No seu caso, não, você estava exato. montando as cestas, mas com certeza tem muita gente estocando. Exatamente. E essa reflexão, ela precisa ser aprofundada mesmo, mas é mesmo, mesmo, mesmo. Quando a gente fala sobre sustentabilidade, né, a gente não consegue equilibrar esse tripé aí, essa balança de três pesos que a gente não consegue Felipe, estabilizar. licença, temos 20 segundos restantes. Apareceu um recado Ai, meu aqui. Deus. Gente, eu só Então queria vamos agradecer lá. e eu gostaria que vocês contassem com a gente na divulgação, Felipe. Felipe, diga como é que as pessoas podem lhe ajudar. 10 segundos. Pronto, então vamos lá. É menos que um pitch, né? Então, gente, a Já foi gente. 5. Ah, meu Deus do céu.